Voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, hoje falando sobre o reinado de Joás, a lição de número 9 da nossa revista. Você que ligou a televisão agora ou que está conectado aí na plataforma do YouTube, pode acompanhar. Essa lição está muito boa, vai nos trazer lições maravilhosas. Já aprendemos um pouco aqui sobre o contexto histórico, o contexto político, de como Joás veio e como ele foi protegido, foi guardado no templo do Senhor por 6 anos, e no 7º ano ele foi então empossado como rei em Judá. Ele foi ungido pelo sacerdote Joiada. Ele estava ali, portanto, tomando posse, muito novo ainda, criança, mas sob a regência, digamos assim, a corregência de Joiada, o sumo sacerdote. Nessa lição de hoje, pastor Elias, queridos irmãos que nos acompanham, nós temos aqui personagens assim muito interessantes. O senhor já falou sobre Atalia, essa rainha má, perversa, ímpia. O senhor já falou um pouco sobre o Joás, já falamos aqui. E também existe 2 personagens muito interessantes nessa história, que é Joiada, o sumo sacerdote, e a sua esposa, chamada de Jeoseba. E esse casal colocou a própria vida em risco, né, pastor Elias, para salvar aquela criança, porque sabia que a descendência de Judá precisava continuar, a descendência davídica, né? E eu vejo aqui, então, a figura de Joiada como uma figura importante na vida de Joás. A Bíblia diz que, enquanto Joiada estava vivo, orientando Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, a gente precisa parar nesse versículo aqui e meditar. A influência daquele homem foi muito positiva na vida do rei. Quando ele perde aquela influência positiva, aquela influência espiritual, aquele conselheiro, aquele homem de Deus na sua vida, a Bíblia diz então que ele começa a fazer aquilo que não era agradável a Deus. Então aqui a gente vai ter uma lição interessante, que é a lição dos conselheiros na nossa vida, a lição das amizades, a lição das pessoas que nos influenciam. Tem um escritor que é muito conhecido, é o John Maxwell. Esse escritor americano, ele diz que liderar ou liderança é influenciar. É a capacidade de nós influenciarmos pessoas. Isso é liderança. E é exatamente isso que Joiada faz com o rei. O rei era Joás, mas quem estava liderando era Joiada, pelo poder de influência. E isso fica muito claro, pastor Elias, quando Joiada morre, né? Então, a gente tem uma lição muito interessante. Tem também um autor, eu gosto muito desse tema liderança, viu, pastor Elias? Tem um autor americano, um escritor, que é o Jim Rohn. Jim Rohn. Ele diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais passamos tempo. Nós somos a média dessas 5 pessoas com quem nós mais passamos o tempo. E, logicamente, que nessa frase dele, nessa teoria dele, está a ideia de que nós nos deixamos influenciar por essas pessoas, tá? Então, muito interessante, porque nós, de certa forma, somos produzidos nesse meio, né? Conforme o meio que você escolhe, os amigos que nós escolhemos, os líderes espirituais, aquilo que nós estamos assistindo. É claro que essa influência hoje não é apenas, ela não é apenas física, pessoal, direta, ela é também através daquilo que nós assistimos, midiática, a quem nós estamos seguindo, quais são os palestrantes, os líderes, os escritores que nós lemos, as pessoas que estão realmente passando conhecimento para nós, informações. Tudo isso vai formando a nossa personalidade, vai também trabalhando na nossa vida espiritual. E Joiada fez isso na vida de Joás, tá? Todavia, nós vamos aprender ainda que faltou alguns detalhes na vida do rei, porque lá na frente ele vai, infelizmente, ele vai se afastar do propósito que Joiada tinha e tinha orientado ele, tinha ensinado a ele, né, pastor Elias? Como é que o senhor vê também essa atuação do rei Joás? Porque ele começou a reinar e ele, sob a orientação de Joiada, ele também fez coisas boas lá, né? Na verdade, o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu queria que o senhor falasse também para os nossos irmãos um pouquinho sobre o que ele fez de bom nesse período.
Com certeza, pastor. Nós vemos aí que Joiada, com a sua esposa Jeozeba, eles são muito corajosos e, apesar de estarem na direção de Deus, apesar de estarem dentro do propósito divino, eles são muito corajosos porque eles se expõem assim e eles se submetem a uns riscos profundos. Uma vez que o propósito de Atalia, que estava no trono, que estava no poder, muito embora ilegitimamente, mas ela estava com domínio ali. E aí ela manda matar todo mundo e eles pegam escondidamente a criança Joás, escondem. Só esse período em que estava ali escondido e instruindo e tudo, sendo que era filho de Acasias, que ele seria o único sucessor legítimo, então já era um risco. Imagine se a Atalia soubesse, ela mandaria matar todos, inclusive o sacerdote Joiada quanto Jeozeba. Mas ele estava na direção de Deus, foi corajoso, ficou aí, tudo bem. Montou a estratégia, fez combinou com os levitas, com os homens que ficavam no templo e marcou o dia, um dia de sábado, para ir fazer a legitimidade do rei, ou fazer o empossamento, a entronização lá na casa do Senhor, no templo. E por que no templo? Porque apresentar reis no templo era uma prática muito comum na cultura do povo judeu. Então, tinha que ser no templo, e tinha que ser no sábado. E no sábado, porque não fugia a rotina, porque no sábado era muito comum o povo ir ao templo para oferecer sacrifício ao Senhor. Então, ele foi muito estrategista, estava na direção de Deus, e ele convoca o povo e faz duas alianças. Ele faz uma aliança antes do reconhecimento, antes da legitimação do reinado de Joás, e faz uma depois. Adiante, a gente pode chamar de uma aliança política, que ele faz com o povo, envolvendo ali o rei, a pessoa do rei. Isso está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 23, versículo de número 3, diz assim: e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Então, como o Senhor falou, o período de 6 anos em que Joás estava na casa do Senhor, no templo escondido, ele estava aprendendo a lei com quem conhecia da lei, que era Joiada, o sacerdote, um homem, por sinal, temente a Deus, e agora ele faz aliança com o povo, e o povo está alegre. A Bíblia diz que eles vão ao templo, e quando estão no templo, no momento do reconhecimento, da legitimidade do reino, Atalia ouve o som, ouve o barulho do povo e vai. Quando ela chega lá, ela grita: traição, traição. Ela diz que estão lhe traindo. Na verdade, todo o povo já está reconhecendo ali Joás como rei de Israel, muito embora tenha 7 anos, mas tem ali um braço forte, tem uma base boa chamada Joiada. E aí a Bíblia diz que a Atalia se aproxima, ele pede para os soldados tirarem-a do templo, isso está no versículo de número 14, ainda do capítulo 23, do segundo livro das Crônicas, e aí retira ela dali e ele determina que ela seja morta. Interessante que quando a Atalia morre, isso é tão de Deus, estava assim, tão no propósito do Senhor, que quando a Atalia morre, o povo entra em paz, a paz na cidade. Isso está escrito aí no versículo de número 21 do capítulo 23, diz assim: e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. Lá no livro dos Reis está escrito em repouso, depois que mataram Atalia à espada. Então, matam ela, e aí reconhecem, legitimam ali, colocam ali o legítimo sucessor, que é Joás, e ele começa a reinar. E a Bíblia diz que agora, versículo 16, ele vai realizar uma aliança. Essa aliança agora, ela não é política propriamente, ela é religiosa, porque envolve agora o propósito de fazer com que o povo seja povo de Deus. O povo que está agora nos assistindo sabe dessa expressão que o próprio Deus, ele quer nos reconhecer como seu povo. Quando se fala de um povo, né, pastor Marcos, a gente sabe que tem uma identidade própria, tem costumes próprios, tem uma língua própria.
e tem um Deus a quem este povo serve. Era o propósito ali de Joiada juntamente com Joás, versículo 16. E Joiada fez aliança entre si e o povo, olha, agora, e o rei, para serem eles do Senhor. Não é um povo, um artigo definido aí para definir que agora seria o povo de Deus. Ou seja, para ser povo de Deus, agora eles tinham que virar as costas aos deuses que tinham instalado, tinham que fazer reformas na casa do Senhor, porque os princípios que moviam a mente, a concepção religiosa de Atalia, era a idolatria, era o sincretismo religioso, era servir ao Deus Baal, e com isso, ela e os seus filhos arruinaram a casa do Senhor. A Bíblia diz aí, no capítulo 24, segundo o livro das Crônicas, versículo 7, diz assim: porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Então, eles cometeram aqui aquilo que a teologia chama de sacrilégio. Pegaram as coisas de Deus, as coisas sagradas e profanaram, porque isso aqui é uma profanação profunda, né? Então, a casa do Senhor estava arruinada, o povo de Deus agora faz o Joiada, o sacerdote, juntamente com o rei Joás, e o povo faz essa aliança em serem o povo de Deus, e agora eles vão pensar agora nas modificações, né, pastor Marcos? Que isso está descrito aí, algumas mudanças que foram instituídas pelo próprio sacerdote, digamos assim, na condição de corregente, mas o rei. Versículo 17, segundo Crônicas, capítulo 23, diz assim: depois todo o povo, isso aqui muito me alegra, depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares, quebraram as suas imagens, matou o sacerdote de Baal, que era Matã, e mataram diante dos altares. E aí eu acho interessante o versículo de número 18, porque aqui há o restabelecimento, na verdade, do culto ao Senhor. Não um Senhor Baal, não o Senhor dos Baalins, mas o Deus verdadeiro, o Deus que, digamos que a raiz de Judá servia, que era o Deus de Israel. E eu acho interessante o versículo 18, ele diz assim: e Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor. Ele colocou as coisas em ordem. Tudo que estava arruinado, tudo que estava servindo a Baal, agora vai servir a Deus. É como se hoje, digamos, vamos ajeitar o grupo das crianças, aqui vai ter o grupo das irmãs, vão cantar, o coral vai cantar, a banda de música que vai... Organizou o templo para que o culto ao Senhor fosse feito da melhor maneira possível. É interessante porque antes dele fazer essa reforma, havia realmente uma miscigenação, um misticismo muito grande lá em Judá, sobre a influência de Atalia, né? Então, ele fez uma reforma religiosa também, né? Ele fez uma reforma religiosa, prestigiou os levitas, eles passaram, inclusive, a receber as ofertas, as doações. É um outro ponto da reforma de Joás, é que ele percebe que o templo do Senhor estava ali abandonado. Havia muitas fendas, o templo já estava ali sem nenhuma valorização, porque o povo estava cultuando nos altos, nos montes, o povo cultuava onde queria. E nós sabemos que desde Deuteronômio, lá no capítulo 12, Deus orienta o povo, ele diz: olha, haverá um lugar que escolherá o Senhor, para ali vocês irão, para ali vocês levarão os vossos dízimos, as vossas ofertas, ali vocês vão sacrificar ao Senhor. Inclusive, há um texto lá em Deuteronômio 12 que diz o seguinte, que eles não deveriam sacrificar em qualquer lugar que eles vissem, que eles quisessem. Então, esse direcionamento para a casa de Deus, ele já é antigo, né? Às vezes as pessoas acham que isso é de só menos importância, né, pastor? Com certeza. Quando o senhor fala isso, lá em Deuteronômio nos fala que Deus orientou que não deviam sacrificar ao Senhor em qualquer lugar. A gente vê quando o Senhor aparece para Salomão, falando sobre o templo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 12, o Senhor diz que selecionou aquele lugar
para que ali o nome do Senhor fosse adorado. E aí ele chama assim, a minha casa será chamada casa de oração. A gente vê isso, o Senhor falando. Mas ali ele diz assim, casa de sacrifício. Versículo de número 12, lá de 2 Crônicas, capítulo 7. Então, os sacrifícios eram apresentados ao Senhor na casa de Deus. Por isso, eles tiveram essa preocupação. E o importante é que, pastor Marco, eles não se preocuparam, eles que eu me refiro a Joás e Joiada, eles não se preocuparam somente com essa reorganização do culto ao Senhor, mas também com a estrutura do templo, sim, né? Sim. Como o Senhor falou que tinha fendas, tinha problema, e aí ele vai agora fazer reparos, e está se tratando do templo que fora construído por Salomão. Então, lá atrás, que nunca mais havia tido reforma, tinha deixado de lado, uma vez que templo ao Senhor, Deus verdadeiro, não interessava a Acabe, não interessava a dinastia de Acabe, a Jezabel, a Atalia. Então, agora chega alguém de Deus, dominado por esta direção de Deus, e agora vai colocar as coisas, digamos que no eixo, para que Deus venha se agradar novamente. Interessante. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. Então aqui nós temos pelo menos duas lições. A primeira que o pastor Elias já falou, nós precisamos cuidar da casa de Deus, sim, porque é uma representação, é um lugar onde o povo de Deus adora a Deus, se reúne para adorar. E a casa de Deus reflete muito as pessoas que estão nela. Com certeza. Tá? Você vai numa congregação e você percebe quem são as pessoas pela estrutura que está ali, o cuidado. Não estou falando de coisa simples, estou falando de cuidado mesmo, de zelo. E lá na época de Joás, a coisa estava assim, ó, sem nenhum zelo pela casa de Deus. E a segunda lição é que nós temos que cuidar de nós também, como templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso coração, da nossa alma, não é assim? Acima de tudo que se tem que guardar, diz Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o nosso sentimento, as nossas emoções, temos que ter muito cuidado, não deixar guardar raiz de amargura, ressentimentos, sabe? Ofensas que as pessoas fazem a nós. Precisamos liberar o perdão, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Como templo. Esse mesmo cuidado que Joás teve com o templo do Senhor naquela época, nós temos que ter com a nossa vida espiritual. E é interessante, para a gente encerrar aqui esse bloco, que nosso tempo está chegando ali, é que ele faz tudo isso, essas reformas, as fendas, as aberturas que haviam no templo, ele vai corrigir tudo através de doações que o povo fez liberalmente. E diz mais ainda, a Bíblia faz questão de registrar, não é, pastor Elias, que as pessoas que recebiam aquelas doações, os homens que recebiam aquelas doações, o texto bíblico diz uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler. Segundo o livro dos Reis 12, versículo de número 14, diz assim: porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Procediam com fidelidade. Aqueles homens que estavam recebendo aqueles recursos e aplicando, eles tinham a confiança do povo. O povo nem pedia contas. Não precisa prestar conta, nós confiamos em vocês. Eram pessoas que eles tinham uma credibilidade muito grande, né, pastor Elias? Isso, com certeza, pastor Marco. E nos dias atuais, diante dos atos sombrios, diante das corrupções, diante dos roubos, diante da falta de compromisso, seja no meio público, seja no meio privado, isso está muito acentuado nos dias atuais, de modo que, se você falar em alguém que seja fiel hoje, parece até algo atípico, anormal. Infelizmente. Então, infelizmente, é isso. Inversão de valores. Inversão de valores. Nós chegamos a um tempo, parece que ser fiel é que é errado. O infiel vai ganhando notoriedade, parece. E o texto áureo da lição de hoje
nos diz assim: a fidelidade ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Isso aqui é o mesmo que dizer que a pessoa que procede fielmente, com lealdade, com transparência, e proceder aqui com fidelidade, não é quando os outros nos veem propriamente, ou quando estão nos vendo, ou quando nós estamos às câmeras. Não, é quando nós estamos sozinhos, é quando nós estamos num lugar onde ninguém nos vê. Aí é que nós manifestamos o nosso verdadeiro caráter, nossa verdadeira fidelidade ou ausência dela. Então, nesse aspecto, e isso é importante dizer porque isso enobrece a pessoa, enobrece a alma, enobrece o ser, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Então, fidelidade é algo que eu diria assim, que hoje está quase que em extinção, mas deve existir no povo de Deus. Fidelidade deve ser uma marca do povo de Deus. Até porque é um atributo de Deus, né? É um atributo. A fidelidade é um atributo de Deus, um atributo que a gente chama de comunicável. Deus comunica esse atributo para conosco. Deus é fiel. A gente lê sempre essa frase, né? E ouve. Mas nós também devemos ser pessoas fiéis em todas as nossas relações e em tudo que nós fizermos, sobretudo na aplicação de recursos do reino de Deus. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos para o terceiro e último bloco, falando agora sobre os últimos instantes, os últimos anos do reinado de Joás e, infelizmente, também a sua queda, a sua ruína.